Você acreditaria se encontrasse um perfil na internet que posta fotos do seu futuro? Não fotos parecidas, não coincidências, mas momentos exatos da sua vida, antes deles acontecerem. Agora presta atenção nisso. A última imagem daquele perfil ainda não tinha acontecido. Mas depois do que você vai ouvir, você nunca mais vai ignorar esse tipo de coisa. Porque o mais assustador não é alguém prever o futuro, é alguém controlar o que vai acontecer com você. E foi exatamente isso que aconteceu com Eduardo. Tudo começou como qualquer outra noite comum. Sem aviso, sem sinal. Apenas um clique, que ele jamais deveria ter feito. Eduardo estava navegando sem muito interesse pelo celular quando recebeu uma notificação estranha. Um novo seguidor, perfil desconhecido. Sem foto, sem descrição, sem seguidores. Nome composto apenas por números, algo que qualquer pessoa ignoraria. Mas havia um detalhe. Aquele perfil tinha apenas 3 fotos, e por algum motivo, isso chamou a atenção dele. Talvez curiosidade, talvez impulso, talvez algo maior. Ele clicou, e naquele momento, tudo começou a mudar, porque a primeira imagem parecia normal, até ele olhar com mais atenção. Era uma foto de uma cafeteria, um lugar simples, nada de especial. Mas Eduardo reconheceu o local imediatamente. Era uma cafeteria perto da casa dele, onde ele costumava ir às vezes. Ele achou estranho, mas não deu muita importância. Só que havia algo diferente na imagem. Um detalhe que não batia. A foto parecia recente, mas ele não se lembrava de ter estado lá naquele dia. Mesmo assim, decidiu ignorar. Até que, algumas horas depois, algo aconteceu. Ele recebeu uma mensagem de um amigo chamando para sair. Destino? Aquela mesma cafeteria. Eduardo hesitou por alguns segundos, mas acabou indo. E foi lá, exatamente naquele lugar, que ele percebeu o impossível. Tudo estava igual à foto. Cada detalhe, cada objeto, cada posição, até o ângulo, era o mesmo. Ele ficou parado por alguns segundos, olhando ao redor, tentando entender. Foi então que um arrepio percorreu seu corpo, porque na foto havia uma pessoa sentada no fundo, de costas, e naquele momento, aquela mesma pessoa estava lá, na mesma posição, como se a imagem tivesse sido tirada. Antes dele chegar, Eduardo saiu do local imediatamente, sem entender, sem conseguir processar. Naquela noite, ele voltou ao perfil. Precisava confirmar, precisava entender. E então, viu a segunda foto, e dessa vez, não havia como negar. Era ele, caminhando na rua, com a mesma roupa que estava usando naquele momento, a mesma mochila, o mesmo horário. Só que a imagem mostrava algo que ainda não tinha acontecido. Um carro passando muito perto dele. Quase um acidente. Eduardo ficou em choque. Aquilo ainda não tinha acontecido. Mas parecia inevitável. Desesperado, ele decidiu testar. No dia seguinte, evitou completamente aquela rua. Mudou o caminho. Fez tudo diferente. Mas não adiantou. Horas depois, enquanto atravessava outra rua, um carro surgiu em alta velocidade. Passou raspando por ele. Exatamente como na foto. Mesmo cenário, mesmo momento, só que em outro lugar. Eduardo caiu para trás, assustado, sem acreditar. Não importava o que ele fizesse, aquilo acontecia, como se o futuro estivesse fixo, e o perfil apenas mostrasse. Foi quando ele percebeu algo ainda mais perturbador. A terceira foto, a última, ainda não tinha acontecido, e era a pior de todas. A imagem mostrava o quarto dele, escuro, porta aberta, e uma figura parada ao lado da cama, olhando diretamente para ele, enquanto dormia. Eduardo sentiu o corpo inteiro gelar. Aquilo ainda não tinha acontecido, mas aconteceria. Ele sabia. Ele sentia. Tentou denunciar o perfil, bloquear, apagar. Nada funcionava. A conta continuava lá, intocável, como se não pudesse ser removida, como se não fosse comum. E então,
Uma nova notificação apareceu. Não era uma foto, era uma mensagem. Você ainda pode tentar evitar. Eduardo entrou em desespero. Passou a noite acordado, luzes acesas, porta trancada, olhos fixos em cada movimento, cada som, cada sombra. Nada aconteceu. O tempo passou lentamente, até que ele começou a relaxar. Talvez fosse apenas medo, talvez não fosse real, talvez ele estivesse exagerando. Mas foi exatamente nesse momento que ele cometeu o erro, porque o cansaço venceu. E sem perceber, ele dormiu. No meio da madrugada, Eduardo acordou. Não por um som, mas por uma sensação. Aquela sensação de que alguém está te observando. Lentamente, ele abriu os olhos. E o que viu não deveria existir. A porta do quarto estava aberta, exatamente como na foto. E ao lado da cama, havia algo, parado, imóvel, silencioso, observando. Eduardo tentou se mover, mas não conseguiu. O corpo travado, a respiração presa, o medo absoluto. E então, aquilo se inclinou lentamente, aproximando o rosto do dele, e sussurrou: "Agora você entende." No dia seguinte, o perfil não existia mais, mas uma nova conta apareceu, com apenas uma foto. E dessa vez, não era o futuro, era ele, olhando diretamente para a câmera.